Paz do Senhor Jesus, mulheres. Amém. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra para cada uma de nós. Que Deus nos dê um dia de paz, de comunhão com Ele. Amém. Hoje eu trouxe um tema que eu achei bastante interessante. Esse tema falou muito assim ao meu coração. E eu peço ao Espírito Santo que possa falar ao coração de vocês, que diz assim: sobre qual fundamento você constrói a sua vida? É interessante que eu estava pesquisando sobre isso e, assim, geralmente quando nós vamos construir uma casa ou fazer uma reforma na nossa casa, geralmente a gente se preocupa com vários detalhes, né? Em aquela casa, quando construímos ali, precisa ser feita uma fundação ali muito boa, uma fundação que seja firme, para que a gente não venha ter problema com o passar dos dias. E a gente precisa se preocupar não só com o presente ali, mas a gente precisa se preocupar principalmente com o futuro, com as coisas que podem vir, né? A ação da natureza, né? Por exemplo, ali os ventos, a chuva, a tempestade. E essa casa, ela não ter rachaduras, ela não ter abalar ali a estrutura e aquela casa vier até a cair. Então, por isso é importante ter uma fundação, uma base bem firme, né, para que não venha ter problemas depois. Ninguém, por exemplo, constrói uma casa sobre areia, porque essa casa ela não vai ter a firmeza necessária para que ela fique de pé, para que ela permaneça de pé. É preciso essa casa estar bem firme, é preciso se preocupar com todos os detalhes, fazer uma fundação muito boa ali, para que essa casa ela continue firme. Quando as situações vierem, essa casa não ter nenhum tipo de problema com o passar dos dias. E na nossa vida espiritual, ela é da mesma maneira. Eu preciso me preocupar com a estrutura da minha casa. Eu preciso me preocupar com o fundamento, com a base da minha casa, para que eu não venha ter problema, né? Porque cada um de nós passamos por situações diferentes, né? Quantas de nós aqui não já enfrentou situações bem complicadas na nossa vida e que depois a gente fala, realmente foi Jesus. Foi Jesus que estava ali, Jesus que estava me fortalecendo. E é preciso, antes que essas coisas vierem, é preciso que a gente esteja bem estruturado. Não é verdade? Eu confesso para vocês que eu não entendo nada de casa, de construção assim, mas como nós estamos em uma construção, eu tenho visto o quanto é importante você cavar um buraco fundo, porque quanto mais você cava, mais firme aquela casa ela vai estar. Quando o buraco ele tá ali raso, aquela casa ela pode ter algum dano depois, a casa ela pode até cair. E na nossa vida espiritual é tão importante quanto. Eu preciso cavar mais, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso viver de acordo com o que a palavra de Deus me ensina, para que a minha vida ela esteja bem estruturada, para que a minha base ela venha estar bem estruturada. E lá no capítulo 7 de Mateus, e no versículo 24 ao 27, vem falando sobre os dois fundamentos, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, queridas, só há um fundamento que resiste a qualquer situação, né, na nossa vida. Por mais que enfrentemos todas as tempestades, né, na vida, ela vai permanecer firme, porque foi construída sobre a rocha. Foi construída sobre a pedra principal, a pedra angular,
que é Jesus Cristo. Pode vir a tempestade que vier, os ventos podem soprar violentamente, mas essa casa ela não vai cair, porque essa casa ela está bem estruturada. Nós não podemos ter uma vida superficial com Jesus, né? Uma vida rasa. É preciso cavar mais, é preciso nos aprofundar mais, para que a gente venha estar firme nos momentos de dificuldades que nós passamos no dia a dia. Cada uma de nós enfrentamos, né, situações complicadas. Então, quando hoje eu penso em estar firme em Jesus, em colocar em prática aquilo que Jesus me ensina, eu estou me preparando para quando essas situações vierem. Então, por isso que a nossa base, a nossa estrutura, ela precisa estar bem firme. A nossa fundação, ela precisa estar bem firme. E isso eu vou ter a partir do momento em que eu coloco Jesus como principal na minha vida, como eu coloco Jesus como pedra principal na minha vida, como Jesus sendo a base ali da minha vida. Amém? Então, que nós possamos continuar, né, construindo a nossa vida sobre esse fundamento que não desmorona e que não estraga com o passar dos dias, né? Que é Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, que nós possamos, né, colocar isso em prática, nos aprofundar mais em Jesus, ter esse fundamento que seja Jesus, para que a gente venha estar firme e forte ali na presença do Senhor, sempre quando vier alguma situação complicada, a gente possa estar firme ali para enfrentar qualquer situação. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha um dia de paz e alegria na presença dele. Amém.